Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira aula do nosso curso de opções. Ao longo desse curso, a gente vai ver desde o básico, quais são os riscos, como é feita a precificação e algumas estratégias de opções. Nós vamos aprender o que é esse universo das opções, que tão poucos investidores brasileiros ainda conhecem. A maioria das pessoas fica preso apenas nas ações e na renda fixa e acaba não conhecendo o mercado de opções, que pode trazer muita segurança para sua carteira. Tem muita gente que ouviu já falar de opções e tem medo porque ouve falar que opções é uma maneira muito fácil de você perder dinheiro. Não é totalmente mentira. Se você não souber usar as opções, você realmente pode vir a perder muito dinheiro. Mas a gente está aqui hoje justamente para desmistificar as opções e mostrar como fazer operações de opções de maneira segura e para melhorar a segurança da sua carteira. Então, vamos começar do começo. O que são opções? Bom, nós temos dois tipos de opções. Nós temos as calls, que são as opções de compra, e as puts, que são opções de venda. Então, vamos começar com as calls. Por exemplo, vamos por um exemplo prático no mundo real para ficar simples de entender. Imagina que o João tem uma casa de 500 mil reais. A casa dele está avaliada em 500 mil reais hoje por um avaliador aí, por alguém do mercado. Você quer comprar essa casa dele porque você vê uma oportunidade de investimento, mas você não quer comprar agora, você quer comprar até daqui a um ano. Então você chega para o João e fala: João, eu compro a sua casa, eu pago os 500 mil por ela, mas eu não quero necessariamente comprar agora. Eu quero ver como que o mercado vai se comportar, eu quero que você me dê um prazo de até um ano para comprar, para eu decidir se eu realmente fico com a casa. O João fala: tudo bem, eu aceito essa proposta, mas eu quero um prêmio, eu quero uma garantia para eu segurar essa casa para você. Então eles sentam, chegam num acordo que 20 mil reais fica um valor legal de prêmio para você pagar para o João. Isso que você fez foi uma opção de compra. Você adquiriu o direito de comprar a casa do João por 500 mil reais dentro desse período de um ano. Você não tem a obrigação de comprar, mas você tem o direito. Você deu 20 mil reais para ele em troca desse direito. Mas por que você faria isso? Qual foi a sua estratégia para ter feito essa operação? De repente você vê que naquele bairro tem uma empresa querendo instalar um shopping, por exemplo, ou que o imóvel vai se valorizar porque é um condomínio novo que está crescendo, ou então uma estação de metrô vai ser instalada próximo dessa casa e por isso o valor dela tende a aumentar. Só que tudo isso ainda está muito no começo, então você está com medo de colocar agora já os 500 mil. Então você prefere dar 20 mil reais para o João, garantir esse preço de 500 mil durante esse período de um ano e ver como o mercado se comporta. Se realmente daqui a um ano essa casa estiver valendo mais do que 500 mil reais, ela estiver avaliada, por exemplo, em 700, 800, 900 mil reais, você vai chegar para o João e vai falar: João, eu quero exercer aquela minha opção, eu tenho o direito de comprar de você, então eu quero comprar de você pelos 500 mil. E o João tem a obrigação de te vender essa casa. O João vai vender para você porque ele não tem outra alternativa. Então, o que é uma call? O que é um direito de compra? A call ela é um contrato que dá ao seu portador o direito de comprar um determinado ativo por um determinado preço, uma determinada data. Vou repetir. A call ela é um contrato que dá ao seu portador o direito de comprar um determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data. No caso do João, o contrato ela te dá o direito de comprar um determinado ativo, a casa, por um determinado preço, 500 mil reais, até uma determinada data, daqui a um ano, certo? Ela te dá apenas o direito, ela não te dá a obrigação. Você, tendo o direito, você pode exercer esse direito a hora que você quiser. Isso ainda precisa ser um pouco mais explicado porque existe um outro tipo de opção que não dá o direito de exercer a qualquer momento. Mas isso vai ficar mais para frente quando a gente for falar de opções americanas e europeias. Então a opção te dá todos os direitos. E o lançador da opção, que foi o João, ele fica com os deveres. Ele tem a obrigação de te vender. Ele não tem outra alternativa. Ele não pode pedir para você exercer, ele não pode não querer vender para você, ele não tem direito a nada, ele só tem deveres. Se você exercer, ele tem a obrigação de te vender naquele preço e fim de história. Tá? Em troca disso, ele ganhou 20 mil reais nesse exemplo nosso. E o que é uma put? O que é uma opção de venda? A opção de venda, a put, ela é justamente o contrário da call.
ela é uma proteção contra quedas, certo? Então, a put, fazendo o mesmo resumo, ela é um contrato que dá ao seu portador o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data. Ou seja, repetindo, ela dá o direito do portador de vender um determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data. Então, voltando para o exemplo do João. Digamos que o João imagina que a casa dele pode perder valor no próximo ano. Ele está com medo que alguma coisa pode acontecer nesse meio tempo e ele resolve, então, comprar de você uma put. Então, você vende para ele a put, que é o direito dele vender para você a casa a 500 mil. Então, agora você vai receber 20 mil, você não vai mais pagar, você vai receber 20 mil reais e, em troca, você se compromete que se ele quiser vender a casa para você, você vai pagar os 500 mil. Então, digamos que no meio do caminho aconteça alguma coisa. Digamos que o governo vai lá e constrói uma penitenciária do lado da casa do João. A casa dele agora não vale mais 500 mil. Ninguém vai pagar mais do que 200 naquela casa, e com sorte. O João vai chegar para você e vai falar: meu amigo, eu tenho essa opção de venda. Eu quero que você exercer a minha opção, eu quero que você me pague os 500 mil. Você vai ter a obrigação de pagar esses 500 mil. Você não pode não pagar, você não pode fugir do seu dever. Agora a obrigação é toda sua, certo? Por que você fez isso? Você fez isso porque você não imaginava que alguma coisa ia acontecer que derrubasse o preço do imóvel. Você queria ganhar os 20 mil reais. Se nada tivesse acontecido, se depois de um ano a casa continuasse com o mesmo valor ou mesmo tivesse se valorizado, o João ele não ia exercer essa opção. E você teria ficado com os 20 mil reais. Você teria ganho 20 mil reais a troco de nada, praticamente. E é por isso que você lançaria uma put no mercado, certo? Indo para a bolsa agora, um exemplo na bolsa de valores. Digamos que você tem na sua carteira opções da Petrobras. Elas estão valendo hoje 20 reais, por exemplo. Só que daqui a um mês vai ter eleições. Você tem medo que nas eleições um candidato ganhe que possa derrubar o preço das ações da Petrobras. Então, você chega no mercado e você compra uma put. Uma put de 20 reais. Então, você garante que você tem o direito de vender as suas ações por 20 reais. Digamos que você paga R$1 por essa put, por essas puts. E, de repente, de fato, acontece o que você não queria, o candidato que prejudica a Petrobras ganha e o preço da ação da Petrobras caia para 15 reais, por exemplo. Então, você agora, com a sua put na mão, você pode ir no mercado e exercer a sua put e vender as suas ações da Petrobras por 20. Então, os 20 reais menos aquele R$1 que você pagou pela opção, te sobra, então, 19 reais no bolso. E enquanto a ação no mercado, ela está valendo 15. Então, você vende a sua opção por 19, e você pode, se você desejar, ir no mercado e recomprá-la por 15. Você ganhou 4 reais. Então, é para isso que você usa uma put na sua carteira. Por exemplo, se o mercado subiu bastante, você comprou uma ação a 10 reais e o mercado subiu por vários meses, de repente a sua ação está em 25 reais. Você está com muitos ganhos. Aí você pensa, poxa, subiu bastante. E se o mercado agora der uma reduzida? Se o mercado der uma corrigida e eu perder um pouco desse ganho? Deixa eu me proteger. Você vai no mercado e compra uma put no valor da opção, no valor da ação daquele momento. Se de fato o mercado cair, aconteceu o que você está pensando, você está tranquilo, você segurou aquele preço da sua ação. Então, se o mercado despencar de preço, a sua ação voltar para 10 reais, não tem problema, você tem uma put na mão que te dá o direito de vender a sua opção, a sua ação, a 25 reais. Você está totalmente protegido. A única coisa que você vai perder, entre aspas, é o prêmio que você pagou por aquela opção. Então você está protegido. E é para isso que a gente usa as opções. A gente usa as opções para proteção de carteira. Quando a gente teve um rally de alta muito alto, as ações subiram muito por muito tempo, às vezes o investidor fica com um pouco de medo de ficar segurando aquele papel. Ele pode pensar que pode vir uma correção. Então, ao invés de vender o papel, né, e correr o risco de perder futuras altas, você simplesmente compra uma opção, se protege de quedas. Fica muito mais segura a sua carteira. Existem estratégias com opções que você faz isso totalmente a descoberto. Você simplesmente lança uma put, você precisa ter uma garantia para isso, ou você compra uma call querendo especular, ganhar com o mercado. Mais para frente a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, repetindo,
put, ela serve para proteger a sua carteira. Na verdade, a put e a call, né? As opções servem para proteger os seus investimentos. Seja para compra, para venda, elas servem para proteger. Caso aquela opção nunca seja exercida, ela vai virar pó. Ela vai deixar de ter valor. A gente chama isso de virar pó. Então, você comprou aquela put pensando que podia cair as ações, porém as ações subiram, a sua put virou pó. Não tem o que você fazer com elas, tá? E o interessante das opções na bolsa é que você pode vender ela para outras pessoas. Por exemplo, você comprou essa uma call ou uma put, um determinado strike, aí uma semana depois essa put ou essa call está valorizada, ela subiu de preço no mercado. Você não precisa ficar com ela para exercer, você pode vender ela no mercado para outra pessoa. Ela é um papel em si, ela pode ser negociada na bolsa de valores, certo? Então, resumindo tudo que eu falei, a call é uma opção de compra, tá? Que dá ao portador o direito de comprar um determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data, e a put é uma opção de venda que dá o direito ao seu portador de vender um determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data. E elas são usadas para proteção das suas operações. E também é possível ser usado para operações de especulação, que nós vamos falar mais futuramente. Então essa foi a nossa primeira aula de opções, apenas passando o que são opções, para ficar bem claro o que é esse mercado, que a maioria dos brasileiros ainda não conhece, muitos investidores não sabem ainda o que são opções, mas muito simples, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, vai voltando o vídeo, pausando, assista novamente, que você vai entender muito claramente. A ideia de você entender através de um exemplo real, que é o exemplo da casa, facilita muito o entendimento das opções, sem jogar um monte de número, strike e tudo mais. Nós vamos falar ainda nas próximas aulas sobre strike, sobre travas, sobre precificação. Nós vamos mostrar outros exemplos de operações na bolsa. Eu vou falar o que é uma opção de americana ou uma opção europeia, que são diferenças na forma de exercer elas. Então tem muito assunto ainda para a gente falar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula e um forte abraço a todos.